Marisa, quando você quiser começar, você me avisa, tá? Acho que a galera já tá entrando. Ficar mais 2 minutinhos, né, Laís? O pessoal tá chegando, né? Bem-vinda, Marisa. É uma honra ter você com a gente. Obrigada. Até mais, tá? Vou acompanhar um pouquinho aqui. Laís vai estar com você e qualquer coisa, estamos Combinado. aqui, tá bom? Bem-vinda. Obrigada por estar com a gente. Laís, fica à vontade, tá? Quiser começar, acho que o pessoal já tá chegando. Bom dia, gente. Eu vou pedir desculpa que nesse momento começou uma obra aqui no prédio, então talvez ouçam alguns ruídos, então pedir desculpa para vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a presença da Marisa aqui com a gente nesse evento que está sendo muito rico, com muitas conhecimento aqui espalhado para a gente. E agradecer também a presença de vocês que estão assistindo a gente aqui, contribuindo, deixar avisando logo que vocês podem fazer as perguntas no chat e deixando seus questionamentos enquanto a Marisa faz a apresentação dela. Então, por favor, interajam, é importante, é legal, para tornar assim, um evento mais rico para todo mundo aqui, né? Então, primeiramente, eu quero dar um bom dia a todos, né? É um prazer estar com vocês hoje aqui. Vamos falar sobre um pouco do tema que está mudando a forma como criamos aprendizado. Essa palestra tem como tema design instrucional na era da inteligência artificial entre automação e o sentido humano da aprendizagem. Para nos guiar nessa conversa, né, temos aqui a presença de uma profissional que vive esse desafio, né, que trabalha com isso. É uma honra apresentar aqui a Marisa Helena Toledo Ramos. A Marisa, falando rapidamente, claro, ela vai poder falar muito melhor sobre ela durante a palestra, mas rapidamente, para contextualizar. Marisa é mestre em tecnologias educacionais e design institucional, com mais de 10 anos de experiência criando treinamentos na área, né, somente da saúde. Ela une conhecimento profundo em educação com a vivência real de quem desenvolve projetos que precisam funcionar. Ela já pesquisou e publicou sobre o uso de inteligência artificial, o que significa que ela vai compartilhar conosco não só teoria, mas a prática, né, do dia a dia, do que ela está trabalhando atualmente. Vamos ouvir, né, sobre como equilibrar esse uso de ferramentas de IA, que é essencialmente para nós humanos aprender e ensinar. Por favor, recebam aqui, né, a Marisa. Agora eu passo a palavra para ela e agradeço vocês. E lembro vocês que podem mandar questões no chat. Marisa, contigo. Obrigada, viu? Obrigada, Laís. Parei de compartilhar, tá? Você pode Tá mandar. bom.
Já já eu compartilho. Primeiro, rapidamente, eu vou me apresentar. Ela aí já falou um pouquinho, né? Eu sou uma mulher branca, estou com o fundo atrás de mim, um layout, né, da conferência de Ciências Humanas. Nesse layout, ele tem uma cor, um tom de vinho, né, com o corpo humano atrás, que remete aí às ciências humanas, né, a transformação digital. Tenho cabelos na altura dos ombros, tá? Uso óculos. Estou com uma blusa marfim claro com as bolinhas pretas, tá? Desejo que essa palestra tenha uma boa experiência para todos vocês. Como a Laís falou, né, sou mestre em tecnologias educacionais, atuo já há mais de 13 anos em educação corporativa, docente na área de saúde, né, sou enfermeira de formação, então docente na área de saúde e enfermagem, e hoje, né, eu tenho uma empresa de soluções educacionais, né, com foco no design, no apoio em design instrucional, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês para a gente já começar. Já vou começar aqui trazendo algumas reflexões para a gente começar aqui. Aí, qualquer coisa assim, você me fala se tiver algum problema aí no compartilhamento. Tá bom, qualquer coisa eu falo. Foi certinho? A capa do slide, né? Certinho, se foi. Isso. Certo. A minha aparece aqui diferente. Agora foi. Deixa eu passar aqui. Perfeito. Né? Como a Laís disse, eu vou trazer um pouquinho do tema design instrucional da era da inteligência artificial entre a automação e o sentido humano da aprendizagem. Já gosto de destacar que este não é o momento para apresentar uma lista de IAs. Eu acho que nessa conferência a gente vai ter oportunidade de conhecer bastante, né, sobre alguns softwares, algumas IAs que estão bombando aí atualmente no mercado. E a gente tem um curso também, né, um mini curso que a gente vai ter também, que vai dar oportunidade de aprender um pouco mais sobre o tema. Então, eu vou trazer o tema inteligência artificial, mas com foco na aprendizagem humana, e trazer também quais são os benefícios da junção, né, e do equilíbrio entre a aprendizagem humana e a aprendizagem de máquina, tá? Então, vou trazer aqui, sem críticas à inteligência artificial, né, o tema já parece que a gente vai fazer alguma crítica à inteligência artificial, mas meu objetivo aqui é trazer alguns dados interessantes de artigos publicados recentes para que vocês possam conhecer qual o desafio do designer instrucional hoje, né? Eu compartilho com vocês que eu tenho esse desafio todos os dias na produção, que até os próprios clientes dizem, usa IA, que vai ser mais rápido, que vai ajudar. Eu falei, opa, vamos lá, porque não é bem por aí, né? Então, vou trazer um pouquinho disso aqui, né? A palestra do professor Moran, ele já trouxe um pouquinho do incômodo que eu também tenho, né? E ainda a gente teve a segunda palestra sobre escuta ativa, que complementou já também mais um ponto que eu vou trazer aqui no final. Então, aqui rapidamente vou falar com vocês, vou tentar aqui equilibrar o tempo para que vocês possam fazer perguntas, ou a gente possa trocar sobre o tema. Eu vou trazer sobre o que significa aprender em tempos de algoritmos, os conceitos aí de automação, inteligência artificial e design instrucional, uso da IA no design instrucional, benefícios e desafios, e qual o nosso papel, né, o papel do design instrucional no ponto de vista estratégico, criativo e humano em tempos de IA, tá? Então, o que significa aprender em tempos de algoritmos? Né? A forma que a gente aprende hoje é bem diferente da forma que a gente aprendia lá, né? Nossos filhos aprendem de um jeito totalmente diferente do que a gente aprendeu, né? Eu não tenho preocupação em falar que a minha idade, eu já tenho 40 anos, né? Então, a gente está numa geração ainda que passou por todas as transições. A gente é da época que aprendia ainda com livro, caderno, papel, a gente fez a transição para os celulares, né, que fazem de tudo, e agora a gente está vivendo a época da IA. Então, a gente tem esse privilégio, né, de ter passado por todas essas fases, né, o que é bem interessante, e a gente consegue trazer isso na história. Então, quando a gente fala em como aprender na época, né, no período de algoritmos, eu gosto de trazer aqui a base do significado de aprendizagem. Então, eu trouxe 3 vertentes aqui da aprendizagem, né? Uma relacionada às teorias de aprendizagem, baseada no construtivismo, uma trazendo um pouquinho o aspecto fisiológico da aprendizagem, trazendo um pouquinho de neurociência, e o terceiro são os aspectos trazidos, né, em relação aos fatores internos e externos, trazendo mais para andragogia, mais para aprendizagem de adulto, tá?
No construtivismo, ele já diz que o indivíduo elabora significado a partir das suas experiências, né? Então, conforme a gente vai trocando, a gente vai vivenciando, a gente vai se relacionando, a gente vai aprendendo. Então, o ambiente, ele tem muita interferência na forma com que a gente gera aprendizado, né? E aí, por isso, a aprendizagem é um processo de caráter dinâmico, né? E precisa ter a integração, né, no ambiente, diversos sistemas, seja ele institucional, não institucional, enfim. E a neurociência, né, na parte fisiológica, ela vem para nos explicar que a aprendizagem são modificações no sistema nervoso central, que através do fortalecimento e várias conexões, a gente vai desenvolvendo conhecimento a partir das sinapses, através de neurônios, né, falando cientificamente, onde o cérebro ele vai se adaptando e se moldando através de estímulos e experiências. Por que a gente fala hoje que um idoso ele precisa ler, fazer palavras cruzadas, e fazer crochê, fazer artes, porque isso vai criando sinapse, explicado pela neurociência, a gente vai aprendendo. Isso acontece, né, desde o nosso desenvolvimento, desde criança até a idade adulta, então, explicando pela neurociência. E pensando no adulto, a gente tem também as motivações, né, já trazendo lá as motivações. Quando que a gente tem motivação para aprendizagem? E aí a gente não pode deixar de falar, né? A gente não pode se prender só à teoria de aprendizagem, construtivismo, que é natural, a gente aprende de acordo com o ambiente. A gente não pode trazer só os aspectos fisiológicos de como a gente aprende, mas é importante trazer as motivações. Então, segundo um artigo, né, publicado recente, a gente fala que a aprendizagem acontece a partir de 5 pontos. Quando surge uma situação inesperada, opa, não sei isso aqui, preciso aprender. Ou quando eu preciso compreender alguma situação, avaliação de situação, que a gente usa na prática, no dia a dia, em sala de aula. A busca de explicações ou soluções, concepção de perspectiva diferente, vamos discutir, vamos nos relacionar, eu preciso aprender para poder criar essa relação. E a resolução de alguma situação, né? Pensando no dia a dia, seja na vida ou no ambiente de trabalho, tá? E aí eu trago esses 3 conceitos pensando, e hoje, né? A gente tem que ter essas três frentes de aprendizagem, mas e hoje? Além disso tudo, a gente tem 1000 informações divulgadas o tempo inteiro. A gente está em contato com dispositivos tecnológicos que oferecem informação o tempo inteiro, né? Então, além da sala de aula, além do livro, além da troca entre colegas, hoje a gente tem as tecnologias e agora a inteligência artificial. Então, aprender em tempos de algoritmo significa navegar em um mundo onde a informação ela é mediada por sistemas automatizados e não tem para onde a gente correr. Então, o processo de aprendizagem já não se limita mais à absorção de conteúdo, é também como interagir e como utilizar essas tecnologias de forma consciente. E aqui a gente já puxa, né, a sardinha para a inteligência artificial. Então, não basta só a gente pegar a informação que a inteligência artificial nos traz. É a gente saber interagir com ela, né? Isso foi falado lá na primeira palestra, né, do professor Moran, né, a troca que a Lara falou bem claro lá, é sobre a forma como a gente vai interagir com esses dispositivos, e não só IA, tá? Isso a gente já vive isso, né, desde lá da pesquisa no Google, e como a gente vai utilizar isso de forma consciente. E aí, eu trago aqui algumas implicações e habilidades necessárias hoje para que a gente consiga facilitar e melhorar o nosso processo de aprendizagem, sendo críticos em relação às informações que a gente recebe. E aqui eu não estou falando só de IA, tá? É de informações de todas as frentes, por todos os meios. Então, hoje, para o indivíduo, diferente lá da época que não existia nada disso, né? Na época que a gente aprendeu, nossos pais aprenderam, a gente precisa, além de ter só absorção de conteúdo, ter algumas habilidades necessárias. E vocês vão ver que isso aqui vai cruzar com o que eu vou trazer lá no final com alguns resultados. A gente precisa ter o equilíbrio entre o uso eficiente e a gente precisa hoje ter uma compreensão profunda. Nós temos mais responsabilidades com o processo de aprendizado hoje. Então, a gente precisa ter um consumo crítico da informação. Eu preciso obter a informação, mas eu preciso questionar de que fontes elas estão vindo, ter muito conhecimento técnico para reconhecer vieses de informação e buscar ativamente perspectivas diversas, tá? Personalização do aprendizado, autonomia e capacidade de gerenciar seu próprio caminho no estudo. E essa é a maior responsabilidade hoje do indivíduo ao aprender e principalmente do docente. É preparar o aluno para que ele tenha uma autonomia e a capacidade de gerenciar
esse processo de aprendizado a partir do momento que ele tem várias informações chegando ao mesmo tempo. Com mais as informações que ele recebe em sala de aula, em treinamentos corporativos. Então, como que eu cruzo tudo isso? Eu gerencio minha forma de aprender. Desenvolvimento do pensamento lógico. Infelizmente, não tem para onde a gente correr. Hoje, se eu convivo com a inteligência artificial, eu preciso me aperfeiçoar, me desenvolver em relação ao tema pensamento lógico, né? Porque nada mais a inteligência artificial nada mais é do que essa questão de programação. Eu vou trazer um pouquinho mais desse conceito à frente, é a capacidade de criar soluções estruturadas, otimizadas para desafios complexos. Então, né, aquele raciocínio lógico que era tão cobrado e é cobrado hoje em situações de avaliações, concursos e tudo mais, é cada vez mais importante, porque a gente precisa aprender a lidar com os desafios e saber propor esses desafios para os programas e dispositivos que a gente tem hoje, né? E aí são milhões, né, gente, de dispositivos, softwares, programas e aplicativos que a gente tem que apoiam o nosso processo de construção. Interação e treinamento. A interação contínua. A gente sabe que a inteligência artificial ela está no momento de aprendizagem. Assim como nós estamos aprendendo, ela também está aprendendo conosco. Então, para que ela aprenda conosco, a gente precisa ter interação contínua. Se hoje eu tenho diferentes inteligências artificiais no meu processo de trabalho, quanto mais eu interajo, quanto mais eu ofereço conhecimento técnico para a inteligência artificial, mais ela vai me apoiar, né? E isso tem impacto lá nos nossos resultados. E por último, que é o que a gente que é um ponto central aqui da nossa discussão hoje, que é o foco em habilidades humanas, né? Às vezes a gente fica tão motivado e tão acostumado com o uso da inteligência artificial, da automação, que a gente acaba perdendo algumas habilidades humanas, que é o olhar crítico, habilidade de criatividade, e, por incrível que pareça, gente, a IA é muito criativa, mas a gente precisa ser o dobro mais criativo para que a gente consiga ter bons resultados. Até a criatividade para você solicitar, ou desenhar, ou escrever o prompt, ela faz total diferença no resultado que a gente vai obter, tá? Empatia, entender o contexto onde eu estou vivendo, contexto que eu preciso estar, participar, né? Mas hoje as IAs, se a gente oferecer o contexto, ela consegue trazer para a gente uma visibilidade e até um parecer sobre isso. Mas a gente não consegue trazer aspectos humanos dentro desse contexto, que é a questão do sentir. É de você estar lá, ou numa reunião, num briefing com um cliente, ou no meio de uma sala de aula. O sentir só a gente consegue. E nesse sentir que a gente consegue trazer a nossa percepção para o trabalho que a gente vai executar. E o pensamento crítico que eu já falei lá no início, né? E aí, para a gente seguir, é importante trazer aqui, porque quando a gente fala de automação, a gente automaticamente acha que a automação é a inteligência artificial, e a gente tem conceitos diferentes, tá? Quando a gente fala de automação, a gente diz, isso já existe há muito tempo, né? A automação nada mais é do que uma tecnologia que executa tarefas repetitivas de forma programada, pré-programada. Então, a gente executa comandos e ela vai executando essas tarefas conforme ela foi treinada, tá? Sem a necessidade de intervenção humana, ela foi programada para aquilo. Então, a automação, o nome já diz, é automático. Então, se ela foi programada para aquilo, ela vai fazer só aquilo, nada mais além disso. A inteligência artificial são sistemas, e aí eu gosto de destacar, a inteligência artificial, ela não sabe nada, ela não aprende naturalmente. Ela nada mais é do que um sistema que consegue gerar aprendizado através dos dados incutidos, né, os dados oferecidos. E além dos dados, a interação humana, né, a relação com a interação com os humanos, ela vai aprendendo e vai fazendo essa costura, né, reconhecida como a gente diz, são os algoritmos, né. Então, sistemas que aprendem através de dados, tomam decisões e resolvem problemas semelhantes ao raciocínio humano, tá? Qual a diferença hoje? Por que a gente fala muito de automação, e a gente está confundindo com IA? Porque hoje existe a facilidade de integrar a automação com inteligência artificial. É aí que está o poder da IA hoje dentro dos nossos processos de trabalho. Se eu tenho a automação que ela faz um processo automático, né? Que ela é programada, e eu junto a inteligência artificial, além de automatizar o processo, ela consegue interpretar, executar dados e a partir dali dizer, olha, a partir do que eu interpretei aqui, é melhor direcionar, vamos usar o exemplo aí de um robô, né, de atendimento. Então, ele consegue interpretar o que o cliente deseja obter, e aí ele vai cruzando essas informações, vai interpretando.
Na área de saúde, a gente trabalha muito com simulação, né? Simulação virtual. Hoje, a gente tem vários artigos publicados, a gente já tem ferramentas e aplicativos onde a gente consegue fazer simulação virtual com o aluno com o apoio da inteligência artificial, onde cada ação realizada pelo profissional de saúde para aquele paciente simulado gera já para ele um resultado. Essa ação que você obteve com esse paciente vai gerar o desfecho tal, né? Só que aí que eu falo do papel da aprendizagem humana, do papel do profissional. Para que isso aconteça, precisa de um profissional com conhecimento técnico-científico para desenhar toda aquela árvore decisória e gerar os algoritmos para que direcione a IA para o desfecho correto, para o direcionamento correto do aluno. Então, é aí que a gente já consegue ver essa integração do profissional junto com a IA. E aqui, eu gosto de deixar o conceito, né, aqui a gente provavelmente tem designers instrucionais, às vezes tem profissionais que às vezes nunca ouviram falar, né, nessa profissão. Então, o design instrucional, e aqui falando do processo do designer instrucional, que é o design, é o processo que consiste em identificar um problema de aprendizagem, desenvolver soluções variadas a serem implementadas e avaliadas que irão atender necessidades identificadas em qualquer âmbito educacional, seja no âmbito institucional, de educação, nível superior, nível básico, seja em educação corporativa, treinamento e desenvolvimento. Então, o design institucional, ele atua em diversos âmbitos educacionais, tá? E diversas áreas. Geralmente, composta por profissionais de treinamento e desenvolvimento, recursos humanos, profissionais de educação, educadores, docentes, tá? Por que eu trago isso para vocês, esses 3 conceitos? Como fica o papel do DI, né, do design instrucional, no cenário onde a IA pode gerar conteúdos e multimídias, elaborar planos de atividades, desenvolver recursos educacionais, fornecer feedbacks automatizados através da IA com a automação, né, e a gente consegue isso através de plataformas adaptativas, de sistemas com tutoriais inteligentes, apoio à gestão e tempo de organização, né? Como fica o papel do design instrucional, já que a IA já consegue entregar tudo isso para a gente, né, em diversas IAs. Eu vou trazer aqui para vocês. Lembram das implicações e habilidades necessárias para aprendermos em tempos de IA, que eu trouxe lá no início? Tudo isso aqui, consumo crítico, personalização de aprendizado, desenvolvimento de pensamento lógico, interação e treinamento, foco em habilidade humana, isso aqui é onde fica o papel, assim, de forma bem resumida, tá? Porque esse papel é bem grande, eu vou ampliar ele depois. É aqui que fica o papel do profissional, do designer instrucional, dentro do processo de trabalho com a IA. Então, a gente consegue enxergar que a IA, ela já se apresenta como um parceiro de trabalho, tá? A IA, ela não está aqui para substituir o designer instrucional, inclusive o docente, o professor. Pelo contrário, o que eu fiquei feliz na busca e na pesquisa desses artigos para trazer para vocês é que a gente consegue chegar a um resultado que diz o seguinte: a inteligência artificial, o processo de automação, o processo de desenho de soluções de aprendizagem, trazem para o educador, para o professor, para o design instrucional, a relevância do seu papel hoje como pessoa, como ser humano, dentro do processo de aprendizagem, tá? E isso, eu vou trazer para vocês através de, né, são muitos, gente, se eu pudesse traria muitos, tá? Infelizmente, eu trouxe artigos internacionais, nós não temos artigos, eu não trouxe artigos aqui, porque esses artigos aqui, eles falam, eu achei interessante porque eles falam não só do papel do design instrucional, utilizando a IA como apoio, mas ele traz também as dificuldades que nós, seres humanos, temos em ainda lidar com a IA. A nossa curva de aprendizagem, que ainda está longa, né? Para lidar, até porque está chegando IA nova o tempo inteiro, que entrega muito mais. Cada dia a gente tem uma novidade. Então, exige isso da gente uma curva de aprendizagem, né, maior. Que agora que eu estou aprendendo uma, chega mais outra. Quando eu estou começando a engatear com a outra inteligência artificial, já chega mais outra. E aí, como é que a gente acompanha tudo isso? Eu até anotei aqui na palestra do professor Mourão o seguinte, ele falou que eu falei assim, nossa, isso daqui é uma mensagem de chave. Não se angustiem, não se desesperem, não tenham pressa para acompanhar essa agilidade, porque a gente precisa se preocupar ainda mais, né, com o que a gente é como profissional, como educador, tá? E aí a gente está começando a esquecer de pontos importantes, que é o foco na aprendizagem humana, é entender teorias de aprendizagem, é entender o que é uma aprendizagem significativa,
saber o que ele falou lá, é saber fazer metodologias ativas, como a IA pode integrar isso dentro do meu processo de trabalho. Então, isso é muito interessante. Eu, como designer instrucional, cansei de cruzar metodologias e teorias, e assim, e a gente encontra ainda muito viés de conteúdo, muito viés de conceito dentro da IA. E aí eu acabo recorrendo ao livro, a buscar, então assim, até na hora da gente perguntar e da gente estruturar um prompt, o livro, o conhecimento faz uma diferença danada quando a gente vai imputando esses dados dentro da IA para que a gente tenha um conteúdo mais consistente. Então, aqui, eu trago o primeiro artigo, tá? Onde tivemos 17, e aqui são estudantes de pós-graduação, praticamente, lá no levantamento de dados, 90% desses profissionais são profissionais docentes, tá? Então, são estudantes de pós-graduação em design instrucional, tá? Lá eles foram envolvidos no processo de construção de 4 cursos online, ok? Uma universidade lá nos Estados Unidos, né? E aí, além da percepção deles, tiveram trabalhos de reflexão, projetos finais, os artefatos de aprendizagem foram estudados também, que foram que eles construíram. Eles construíram vários artefatos com o uso da inteligência artificial, foi bem interessante, tá? E aí é que traz a percepção deles e a experiência deles usando o ChatGPT como suporte no processo de design instrucional. E aí é que eu trago para vocês quais foram os benefícios observados e quais foram os desafios, tá? Os benefícios, né, como sempre, que é o que a gente utiliza 24 horas, são os brainstorms. A IA nos ajuda muito no brainstorming, a gente discute a análise inicial, né, pensando nas 5 fases, 5 etapas de design institucional, e também na construção dos objetivos do curso, tá? Esboço do design, estrutura do design, processo, ele é bem ágil na hora de esboçar como vai ser o layout, o storyboard, né, a estrutura do conteúdo. Desenvolvimento do material, assistência na criação do material, hoje a gente tem aí vários aplicativos que fazem integração com a IA, o Canva, né, o Adobe, o Office, que fazem integrações e nos ajudam no processo de construção desses materiais, quando a gente não tem uma habilidade de design gráfico, ou não pode contar com apoio de design gráfico, e por vários motivos. Atividades e avaliações, a IA ajuda bastante na elaboração de atividades criativas, suporte de perguntas para questionários. Melhoria de textos, eles viram benefícios na síntese, categorização de texto, de conteúdo, e melhora na qualidade dos textos. Quais os desafios encontrados por esses 17 estudantes? Limitações tecnológicas, acesso a materiais externos e informações muito imprecisas, né? Aqui ele fala, no acesso a materiais externos, eles falam daquelas referências que não existem, né, que eles fornecem. Letramento em IA, né? Esse artigo que é de 2024, tá, gente? Letramento em IA, criar várias versões de prompt necessário, lá que é aquela habilidade que eu falei para vocês no início, que é a gente se especializar em como utilizar a IA, treinar a IA, como a gente vai lidar com ela e interagir. Então, eles sentiram muita dificuldade em repetir prompts para conseguir chegar no resultado. Tem as questões éticas, alto potencial para plágios, respostas repetitivas, pesadas, informações erradas, informações totalmente equivocadas e referências oferecidas inexistentes. E o ponto crítico que temos em todos os artigos como principal desafio é a dependência excessiva e cognitiva. Eles entenderam que, mesmo usando a IA, que a interação, né, entre pares foi necessária. A falta de diálogo e experiências reais influenciaram muito no resultado dos projetos. Então, a gente não pode deixar de interagir entre pares, com profissionais experientes, né? Claro que aqui a gente está falando de profissionais que estão num processo de pós-graduação, de formação em design instrucional. Porém, eles são docentes, com experiência de sala de aula, né? Com experiência com aprendizagem humana. Então, só que eles têm de know-how, de repertório para construir um projeto, a gente já começa a imaginar por que, então, eu estou só usando a IA e por que não interagir com os pares, né? É claro que isso foi uma pesquisa, foi um projeto voltado justamente para o uso da IA como apoio, mas, assim, o fato de eu ter que usar a IA como apoio não quer dizer que eu sou proibida de interagir, trocar, e fazer pesquisa e olhar livros, enfim. O quesito tempo influencia muito, né, gente? Outro artigo que eu trouxe, ele fala do desenvolvimento de materiais de design instrucional e metodologias para serem integradas, né, na educação superior para o ensino híbrido, tá? Para o blended learning. E aí,
o que é bem interessante nesse material é que ele traz duas questões orientadoras, né? Foi uma entrevista sendo estruturada com 15 designers instrucionais e especialistas em tecnologias educacionais. E aqui são profissionais que tinham entre perfil pleno e sênior de designers instrucionais. Então, quais papéis desempenham os DIs na integração da IA no ensino-aprendizagem e como os DIs integram a IA na sua própria prática profissional. E aqui a gente traz também os benefícios e desafios. Sempre, para todos nós DIs, eu acho que esse é um ponto forte de eficiência. Tarefas que podem ser automatizadas nos ajudam muito. Então, automatização de tarefas repetitivas. Apoio criativo na geração de ideias. Aí vem o brainstorm de novo, né? Trocar com a IA como parceiro de brainstorming. Produção rápida de material. Isso a gente não tem que discutir, gente. Hoje, o e-book que você demorava muito para desenhar, pegando elementos, a gente consegue, né, quando a gente tem o material já todo pronto, o conteúdo refinado, a gente consegue gerar já a parte de produção, design, com apoio de IA de forma bem mais rápida. Suporte à acessibilidade. Nesse material aqui, nesse artigo, eles falam que eles conseguiram desenvolver uma estrutura para que a IA conseguisse ajudasse a escrever o out das imagens, das tabelas, a descrição de todos os materiais gráficos que existiam na construção, o que levaria muito mais tempo. Lembrando que isso não discute, né? A gente não pode discutir a comparação da descrição de uma imagem para um profissional que realiza isso com a IA. Acho que a IA está ajudando muito nesse processo de acessibilidade, dentre outras frentes, né, que se eu destacar aqui, a gente vai prolongar. E suporte ao professor, ajuda a pensar práticas pedagógicas inovadoras, né? Eu tenho muito conhecimento de teorias de aprendizagem, eu tenho um know-how interessante de práticas de sala de aula, mas como que eu posso usar todo esse meu conhecimento para criar uma atividade diferenciada? Então, a IA ajuda nesse sentido. Quais desafios nessa pesquisa aqui? Questões éticas de qualidade sempre, resultados superficiais ou genéricos, exigindo forte revisão humana, privacidade e segurança de dados, existe uma preocupação com o que pode ser enviado a essas ferramentas. Por exemplo, esse da acessibilidade, eles enviaram manuais, né? Eles enviaram muitos materiais como base, né? Como conteúdo para alimentar e para que a inteligência artificial aprendesse e gerasse os resultados para eles. Como ficam os direitos autorais de tudo que a gente criou junto com a IA? Como está essa questão, né, do direito autoral, o uso de imagens que nós desenvolvemos, integridade acadêmica, e como se trata aqui do ensino superior, discutiu-se muito a dificuldade em definir políticas claras, definindo limites, até onde a gente pode utilizar e até onde ela pode nos apoiar. E, como no primeiro artigo, trouxe no ponto 5, olha aqui, para a gente pensar, dependência excessiva e ameaça ao pensamento crítico, né? Mais um risco. Ficaram muito dependentes do apoio da IA para todos os processos, tá? Eu acho que isso é uma coisa que acaba ficando natural, né? O terceiro e último que eu trago aqui, aqui a gente já tem 19 designers instrucionais, aqui a gente tem profissionais com muita experiência nesse grupo, e a gente tem profissionais com, né, nível pleno, júnior, sênior, nesse artigo que eu achei muito interessante. Foi uma pesquisa onde eles integraram a inteligência artificial na prática de produção de conteúdo, de design instrucional, e aqui eles utilizaram uma metodologia chamada metodologia Q, que é a GenQ, né, e aqui onde eles respondem ao questionário, esse questionário divide as respostas e divide grupos em determinadas categorias. O que foi bem interessante, ele disse que o grupo ficou dividido em 3 partes, avaliadores pessimistas, defensores otimistas e pensadores cautelosos. Os avaliadores pessimistas, eles têm preocupação com a credibilidade e precisão dos dados. Os defensores otimistas falam da eficiência e criatividade no uso da IA. E os pensadores cautelosos têm aquela preocupação com o uso responsável, né? A questão da responsabilidade no uso da IA dos processos e a governança disso tudo, como a gente gerencia esse processo, né? Como que a gente adapta esse processo ao nosso processo de trabalho, né? E aí, com foco na segurança de dados, privacidade, direitos autorais, dependência excessiva, né? Economia de tempo para focar em tarefas, e a gente tem 3 perfis revelados aqui. Aqui eu trago também para vocês, de forma resumida desse artigo, os benefícios e desafios, né? Eu acho que é importante destrinchar dentro desse grupo, 57% dos designers instrucionais
usam, né, para geração de conteúdo, que é o uso mais frequente, apoio em criação de roteiros, outlines, estruturas de cursos, assistência na escrita, 30% usa para processo de revisão gramatical, reescrita, adaptação de linguagem e de conteúdo, né, para linguagem, um conteúdo muito técnico, uma linguagem mais dialógica, enfim. Suporte profissional e técnico, 7,5% utiliza para suporte profissional e técnico, falando da questão do uso de códigos, né, de programação, análise preliminar de dados de aprendizagem, e quais os desafios encontrados, eu trago isso em porcentagem também. Qualidade do output, o maior problema, 53,8%, referências inventadas, generalizações, superficialidade. Conteúdo enviesado ou estereotipado. Interessante que eles trazem aqui 3 processos com 3 designs institucionais diferentes e 3 conteúdos gerados repetindo as mesmas coisas de forma... eles viram que não muda, né? Não muda o conteúdo. Ele sempre vem repetido, a informação que dá. Né? Limitações de ferramenta, 42%. Eles falam da questão da dificuldade de interagir. Erra o tom desejado, não compreende nuances importantes no DI, fala em tarefas que envolvem um contexto muito específico, eles não sentiram progressão nesse processo. E, por último, 3,8% a falta de preparo dos usuários. Muitos não receberam treinamento formal para lidar com a IA, e muita frustração ou uso ineficiente da ferramenta, que também influencia nos resultados, né, gente? E aqui, no final, eu já trago, pensando na interação humano-robô, eu trago um artigo que eu gosto muito, né, de uma profissional que essa daqui é uma profissional, é um artigo asiático, profissional da área de saúde, que eles vêm, de uma empresa que eles vêm implementando a inteligência artificial em vários processos de design instrucional. Então, aqui ela traz um pouquinho das transformações do modelo ADI, né, que é um processo de trabalho que a gente utiliza muito no design institucional, no modelo ADI, onde ela traz já o que eles fazem, né, com a IA lá. No processo de análise, a IA automatiza, coleta, análise de dados, reduz tempo e custo, oferece diagnóstico rápido, com ponto de exclamação aqui, eu vou deixar claro, que eu acho que essa é a fase mais importante, é que precisa de maior interação humana aqui. Ninguém faz melhor um contexto do que um profissional, um docente que vai lá e conhece o contexto, como eu falei lá no início, que sente, né, aquele ambiente, sente quem é seu público, desenha uma persona que consegue estruturar e ter a oportunidade de desenhar esse persona junto com o público. Processo de design, eu acho que aqui a gente já consegue ter maior apoio da inteligência artificial, aí auxilia na criação de ideias, roteiros, sequências didáticas, storyboards. Desenvolvimento, a gente tem aqui a IA, o que ela nos ajuda? Geração rápida de mídia, imagens, vídeo, áudio, que hoje está bombando isso aí, na criação. Implementação, né? Quando eu vou implementar o material lá na plataforma, implementar a metodologia, a IA já suporta os chatbots, como eu falei aqui, personalização através de plataformas adaptativas, aprendizagem síncrona e assíncrona com suporte aos alunos on-time, fortalece a autoaprendizagem e engajamento por meio de interação inteligente. E, por final, a avaliação incentiva métodos mais autênticos, baseados em evidências, maior revisão de como avaliar os estudantes no contexto onde a IA produz conteúdo. O que isso gerou, né? Esse artigo é de 2023, né? E aí ele já traz coisas que a gente está vivendo hoje. Aqui ele diz sobre a amplificação do papel, os novos desafios como designer instrucional. Com isso, com esse apoio da IA, surgem novas áreas onde o design institucional pode atuar. A partir do momento que a gente precisa da interação humana, do sentido humano da aprendizagem, o papel do DI hoje fica muito presente na criação de experiências ricas, personalizadas, com foco no persona, que eu acabei de falar, né, um desenho melhor desse público-alvo, propostas mais engajadoras. Um apoio de um profissional, assessor de conteúdo, um estrategista de conteúdo, que é aquela curadoria, processo de curadoria rica, né, que é não confiar no que a IA nos entrega, como a gente pode estruturar um conteúdo rico, tanto por input quanto por output. O input, o que eu vou inserir de conteúdo, como vai ser a minha curadoria, o que eu vou entregar para a IA para me devolver, né? E no output, que é na análise do que ela me entrega, se ela me entregou, o que eu preciso tirar, o que cabe, o que não cabe, validação de materiais, análise criteriosa, análise de rigor científico, e por último, um especialista em tecnologia que vai apoiar as instituições educacionais ou corporativas
como que a gente pode introduzir a ferramenta de IA dentro dos processos de trabalho para a criação de objetos e apoio a docentes e alunos. Então, a gente traz aí uma relevância do papel do design, e aí, nesse artigo, ela traz uma frase que me chama a atenção, que está lá na conclusão. Ao aliviar responsabilidades rotineiras, a IA nos capacita a priorizar e concentrar nos aspectos essenciais do nosso trabalho, que exigem foco e maior engenhosidade. O surgimento da tecnologia da IA, né, aliviou a carga do trabalho humano e nos permitiu se dedicar mais ao tempo de, deixei destacado aqui, que foi inclusive o que o professor Mourão falou, a gente vai ter maior tempo para pensar, criar e inovar. Tá? A seção da inteligência artificial no campo do design institucional mostra a relevância do papel do design institucional, eleva o papel do design institucional, menos tarefas repetitivas, então a gente consegue ter uma maior atuação no campo do sentido da mediação, da ética e da experiência humana. Por quê? Qual é o nosso papel na aprendizagem humana, né, na criação de elementos, de objetos de aprendizagem hoje, que envolve ensinar um indivíduo? Por que esse conteúdo importa, né, trabalhando junto com a IA? Como isso pode transformar o aprendiz, de acordo com o contexto que eu analisei? O que esse contexto me diz sobre necessidades educacionais, quando eu vou analisar o contexto, né, em que eu preciso desenvolver uma aula, um e-learning, seja lá qualquer objeto educacional? Faz sentido para esse público, neste contexto, com estas necessidades? Então, são indagações que a gente precisa fazer diariamente e que a gente precisa trazer para dentro do nosso trabalho antes de ir direto para a IA, né? É ter isso muito bem estruturado, que até para a gente usar a IA nesse apoio, né, colegas BI dizem, a IA não é para preguiçosos. A gente precisa pesquisar, estudar e ler para poder trabalhar com a IA. A gente precisa ter repertório técnico, rigor científico e ser chato com curadoria. Eu só vou saber que o que a IA está me entregando é coerente ou não se eu tiver conhecimento técnico suficiente para isso, tá? Isso é importante. Se eu não tiver, o que ela me entregar vai ser bom. Tudo serve, né? Então, eu trago aqui aspectos importantes para a gente fechar, que eu tirei de todos esses artigos e entre outros, onde que entra o papel do DI com foco na aprendizagem humana? A empatia, só o ser humano consegue ter e usufruir disso. É empatia, de acordo com o contexto que a gente precisa atuar enquanto educador. As questões éticas, que é a grande discussão atual, é a ética no uso da IA, e seja ela em diversos âmbitos de atuação, seja a ética com a forma que a gente utiliza, a forma com que a gente aplica, a forma com que a gente utiliza materiais externos, né, protegidos, dentro dos aplicativos, a gente não sabe onde vai parar todas essas informações, esses dados. A intencionalidade pedagógica que só nós podemos ter, né, aonde eu quero chegar, o que eu quero atingir. Lembrando que lá no início a gente falou do construtivismo, que a aprendizagem ela é construída através de experiências, através, né, da parte fisiológica com a neurociência, através de sinapses, e a gente viu lá dos fatores internos e externos que influenciam muito no processo de aprendizagem. Então, a intencionalidade pedagógica é isso, dizer que a minha aprendizagem, o foco dela é o quê? Mudar comportamento, dependente do cenário. A aprendizagem é gerar um novo comportamento a partir daquela mudança de conhecimento, aquisição de conhecimento. Então, a intencionalidade pedagógica é o que eu vou construir para gerar mudança de comportamento. Uma curadoria especializada. Curadoria especializada é um profissional especializado, profissional técnico, eu acabei de dizer, sobre questionar o que a IA entrega. Rigor técnico-científico, de onde isso foi tirado, quais foram as pesquisas, como apurar esse conteúdo que está aqui. A sensibilidade cultural, eu estou falando aqui de mundo, de regiões, regionalidades, contextos diferentes. Eu posso entregar lá o perfil da minha turma, né, de aula, o perfil do meu público-alvo. Só que dentro desse perfil, e aí trazendo também muito para o contexto corporativo, que é o que eu mais atuo, dentro desse perfil a gente tem diversas histórias, diversas crenças, regionalidades diferentes. Como que eu vou adaptar esse conteúdo a esses perfis? Como que o meu conteúdo vai se adaptar, vai ser preparado de forma que eu atenda a todos? E aqui ainda entra a questão de acessibilidade, direitos universais, muita coisa envolve, né? Quando a gente fala de sensibilidade cultural. Compreensão profunda do contexto e da experiência humana, né? Que só a gente
consegue ter. Processo de mediação de conflitos, que ainda é inerente ao ser humano. Criação de vínculo entre pares, que foi destacado em todos os artigos. A gente está deixando de criar vínculos com colegas profissionais a partir do momento que eu consigo trabalhar sozinho com a minha IA. E aí, a gente gera aquela dependência cognitiva, né, onde não existe troca de conhecimento, e como eu vou aprender a partir do momento que eu não tenho troca de experiência entre pares, né, que isso é muito importante. E a presença educativa dita, né, que eu até deixei aqui, ó, uma frase aqui, para fechar, né, eu sou fã, né, já falei dele aqui várias vezes, mas ele fala, né, quando surgiu a IA, ele trouxe muito isso em suas palestras, ele fala que, a partir do momento que a IA existe, ela não vai nos substituir. Por quê? Ela nunca vai substituir o que a gente tem de melhor, que é a interação humana, que é a interação entre pares, a empatia, o apoio emocional, que só a gente vai conseguir dar, porque só a gente vai estar em contato, né, eu construí todo aquele objeto, mas aquele objeto, ou você vai estar em contato com os alunos lá na ponta. O ensino criativo, tá? É fortalecer a nossa presença pedagógica, a nossa presença, né, como docente, né? Eu falo muito isso porque eu vivo a docência, vivo o design institucional, vivo os dois, né, as duas áreas, e assim, cada vez mais a gente vê que o nosso apoio, né, a gente vai ter mais tempo para poder se dedicar nesse sentido. Então, a IA, ela não está aqui para nos atrapalhar, nem para nos substituir. Ela vem para somar e dar relevância ao nosso trabalho, né? Acho que é isso que é importante. Qual a nossa maior responsabilidade aqui, né? Aqui eu trago as referências, né? Eu vou deixar aqui no final o meu contato, quem quiser, eu encaminho esses artigos depois, tá? E aí eu trago como maior responsabilidade hoje. Eu falo que o nível tá lá em cima, tá? Nossa responsabilidade aumenta cada vez mais quando a gente tem a IA fazendo tudo por nós, né? E hoje, eu, que recebo, né, que produzo objetos educacionais, eu recebo materiais, né, de conteudistas. Hoje é claríssimo quando o profissional ele construiu o material e quando ele não construiu, né? Eu já tenho aquele olhar apurado. Quando eu olho aquele conteúdo, já é claro para mim onde foi feita uma boa curadoria e onde não foi feito, né? Onde foi feita uma costura. A nossa maior dificuldade, conversando com o cliente hoje, a nossa maior dificuldade hoje, em tempos de IA, é fazer uma costura pedagógica do conteúdo que a gente oferece. É relacionar os fatos, é integrar os objetos educacionais ao que eu estou pretendendo como intencionalidade pedagógica, é pensar na acessibilidade, né, no material. A gente está tão encantado com esse processo que a gente acaba esquecendo a didática, a intencionalidade pedagógica, mais uma vez, o sentido humano da aprendizagem, tá? Então, eu fecho aqui, né? Espero que eu tenha contribuído com várias reflexões, né? Já falo, eu sou mestre em tecnologias educacionais, eu trabalho com tecnologia o tempo inteiro, gente, eu uso bastante. Mas, inclusive, um dos fatores que me levaram a estudar isso foi esse ponto crítico, tá? É a minha preocupação com a forma que a gente está utilizando. Então, eu sou muito crítica com o processo de utilização. A nossa área de saúde, eu como enfermeira, a gente utiliza muito e a IA está nos ajudando muito no processo de simulações virtuais, no apoio ao paciente. Só que aí que a gente tem que ficar mais crítico ainda, né? Porque lembrar que a simulação virtual, ela não é o nosso paciente real, que traz a sua, né? Eu gosto de usar o seguinte exemplo: uma paciente que tem uma excelente estrutura de vida e uma paciente que tem problemas sociais, emocionais, financeiros, com a mesma doença, precisa ser tratada de forma diferente, tá? Elas são tratadas de forma diferente. Uma simulação virtual, ela não traz isso, tá? Então, assim, a gente precisa ainda do olhar humano que consiga identificar e diferenciar regionalidade, contexto social, né, e tudo mais. Se deixar, eu vou falando aqui até amanhã, gente. Vou deixar aqui uns 10 minutinhos para a gente conseguir finalizar aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação. Não estou procurando o chat, Laís, se quiser trazer. Obrigada, professora Marisa. Gente, como a professora falou, fiquem à vontade de mandar no chat ou de abrir o microfone e falar. A gente ainda tem 10 minutos, então tem bastante tempo ainda, querendo ou não. Corri, foi uma maratona, hein? Corri pra caramba. Não, mas foi ótimo, professora. Agradeço, pessoal, aí as mensagens.
Que bom que tenha contribuído aí com o conhecimento de vocês, gente. Um prazer. Quem quiser, tá? Eu deixo aqui meu contato, vou deixar aqui quem quiser as apresentações, eu disponibilizo sem problema nenhum, tá? Vou botar aqui. Para as trocas aí sobre o tema, ok? Acho que podemos encerrar, então, né? Laís, acho que não tem perguntas. Eu vou fazer um comentário, professora. Já que ninguém vai fazer, eu vou aproveitar. Não, mas porque a senhora falou sobre essa questão, né, como a gente precisa saber do assunto para poder usar a IA. E é uma coisa isso é muito importante mesmo, porque eu terminei vou defender o meu mestrado agora, no final desse mês, né? E foi uma ferramenta muito importante. Tem algumas ferramentas muito importantes. Eu usei, às vezes, o ChatGPT e o Humanos, que é muito importante também. O Humanos é uma ferramenta que consegue pesquisar melhor em bases científicas, né? Então, como a senhora falou, se a gente não sabe do assunto para auxiliar, para usar a inteligência artificial como auxiliar, a gente não consegue fazer, porque ele ainda tem muitas falhas. E sem a gente não consegue filtrar o que é realidade. Então, eu usei muito a ferramenta como auxílio, né? Como um auxílio mesmo, por exemplo. Às vezes a gente acaba não tendo aquele contato sempre com o orientador, né? Todo tempo. Então, é aquela coisa de um auxílio para saber se a revisão, mas ele não funciona como uma coisa que vai escrever um texto, tipo, para você do zero. Isso não existe. Então, é essa questão que você falou, a senhora falou, de como a gente precisa sim saber sobre o assunto, que eles não têm como substituir nós. Eu vejo a VA como um auxílio mesmo, assim, um auxílio para algumas tarefas, mas a qual você precisa entender, você precisa ler, você precisa ter um olhar crítico, porque senão você vai acabar escrevendo um texto muito genérico, e como a senhora falou, a senhora já sabe quando bate o olho num texto de ChatGPT, e a gente já sabe mesmo, assim, já sabe que é uma coisa muito genérica que não tem uma análise crítica, que só a gente consegue fazer, né? Então, eu acho isso aí, essa sua frase me pegou muito, porque é isso, a gente pode usar, eu acho que um auxílio, mas nunca vai conseguir, né, substituir. Carolina, eu usei Humanos, eu vou digitar aqui, ele é muito bom para pesquisas bibliográficas assim rápidas, né? Você fala que era um assunto tal, use bases científicas. E aí ele consegue, mas aí você tem que pesquisar, você tem que ir atrás para ler. Porque eu já vi em alguns casos, acho que foi o ChatGPT, que inventou referências. No meu caso, já inventou várias referências. Fiquei horas procurando e não achei. Ou seja, elas não existiam, ele tinha inventado. Então, se você usa direto, você não tem o trabalho de ir buscar, você acaba fazendo besteira. Uma perguntinha aqui, inclusive, ó. Quando elaboramos um artigo científico e pedimos para o ChatGPT reescrever de maneira coerente textualmente, é considerado plágio? Se você elaborou o artigo científico, você escreveu esse artigo, você fez lá o referencial teórico, escreveu tudo direitinho, e ele só vai te ajudar na adaptação textual, não é considerado plágio, porque você pesquisou, você escreveu, tá? Então, ela como apoio em revisão ortográfica, ajustes de linguagem, é excelente esse uso. Eu nunca mais criei tabela e gráfico na minha vida, gente. A IA constrói tudo para mim, principalmente para artigo científico. Adaptação de referências nos formatos que a gente precisa, APA, Vancouver, ABNT. Prestem atenção e façam uma revisão sempre, porque vem com erros, tá? Sempre vem com erros. Mas, assim, a questão da elaboração de criar uma tabela, vamos supor, você pesquisou um artigo, você fez uma costura ali entre os autores, e você quer elaborar aqui no seu artigo, 15 artigos pesquisados e 15 revistas com as 15 determinadas conclusões, e aí ele pega e desenha essa tabela para você, né? Sempre conferindo e fazendo a curadoria final depois. Uma outra dica que eu vou dar aqui para o pessoal, a Laís falou da Manos, a gente tem hoje, que eu estou achando ela espetacular, é o Notebook LM da Google, tá? O Notebook LM,
ele consegue, você faz o input lá dos artigos científicos que você deseja trabalhar, que você deseja ler. Ele é um parceiro no processo de aprendizagem. Eu uso para discutir artigos, fazer pesquisa, ele gera mapa mental para você estudar, ele gera apresentação resumida, tem falhas ainda, tá? Bastante falha na apresentação, eu cruzo muito com o artigo, mas para você estudar e entender os pontos principais do artigo, ela é essencial, tá? É legal também, para você aprender, tirar dela os tópicos do seu processo você vai fazer uma aula, né? Você vai tirando os tópicos lá que você precisa abordar, enfim. Acho que alguém quer falar aqui, Felipe. Oi. Isso mesmo. É só comentar rapidinho, né? Muito boa apresentação, professora Marisa. Obrigado pelo compartilhamento aí dos seus conhecimentos. Mas enquanto a professora estava falando, eu pensei assim também no viés, né, da IA, assim, o viés de confirmação que ela às vezes dá, né? Porque assim, eu uso ela bastante, né? Eu sou docente na prática de ensino de línguas estrangeiras. E eu uso bastante para fazer atividades, né, que engajem, porque eu trabalho com adolescentes, então a gente precisa de atividades que façam, né, ter um engajamento maior, né, e às vezes a cabeça não está contribuindo, assim, a gente pensar em coisas diferentes, né, porque fazer a mesma atividade uma aula após a outra, para eles já fica chato. E, às vezes, a gente coloca eu coloco uma ideia lá, e a IA, né, tem aquele... a gente entende como um produto, né? Ela quer que a gente continue usando e ela vem com aquela resposta assim: ah, que ideia maravilhosa, que ideia excelente, ah, parabéns por isso, não sei o quê, né? E aí a gente pensa um pouquinho, continua ali puxando aquela ideia e a gente vê, tá, mas não é tão boa assim para os meus alunos. Exato. Né? Tem todo esse viés, né? Se a gente só ir ali e deixar a IA, por assim dizer, inflar o nosso ego, né? Dizer que a nossa ideia foi ótima, maravilhosa, a gente pode até seguir numa ideia que não vai se adequar aos nossos alunos, né? Da forma real como a gente conhece, né? Porque quem tem a interação com eles somos nós, não é a IA. Exato. Perfeito, Felipe. Divulgaram um meme recentemente que eu ri muito, eu falei assim, cara, isso aqui é o melhor exemplo, né? Onde uma pessoa pergunta, né, eles colocaram a figura de um robozinho, os cogumelos são comestíveis? Sim, os cogumelos são comestíveis. E depois mostra o menino na cama morto, né? Aí um balão pensando, mas eu achei que era comestível. Ele falou assim, é comestível, só me disse a parte que ele é venenoso. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a entrega de conteúdo. Então, a gente não pode acreditar com, né, os olhos fechados. A Ana Carla está com a mãozinha levantada. Oi, professora, eu sou Ana Carla. Eu queria fazer um comentário. Esses dias no Instagram tem uma doutora que eu sigo, a doutora Lia. Ela é psicóloga e ela é especialista na área de relações raciais. Ela recebeu um e-mail de uma aluna pedindo referências para ela. A aluna escreveu o artigo e falou: professora, eu não achei esses artigos aqui em lugar nenhum. Tá aqui o nome dela, tá o título, tinha ano, tinha o nome da revista. Eu não achei. A doutora poderia me enviar, por gentileza? Sendo que não existe. O nome, o título que estava lá, tinha a ver, né, com o tema da professora, da especialidade dela, só que não existia. Ela trouxe um texto refletindo sobre isso. Mas assim, ela até falou, a pessoa ainda me escreveu, sabe? Já era, se entregou. Entregou. A Lani colocou aqui. Costumo questionar os vieses quando interajo com as IAs. Pergunto como o raciocínio foi montado. Boa, Alane. Excelente. Nossa, pior quando a gente faz essa pergunta, a resposta é bem enrolada. A resposta é complexa, mas acontece. Acho que é isso, né? São 11 horas. Fechar para a gente vai ter a outra, né? Em seguida. Sim, vamos ter a próxima. Gente, então, muito obrigada. Obrigada, professora Marisa. Obrigada a todos que participaram aqui. Eu aproveito para encerrar agora e convidar vocês para o mini curso que vai ter. Eu vou deixar o link aqui no chat. Então, se vocês tiverem interesse, né, de participar, o link está no chat. E, por fim, obrigada, professora. Obrigada a todos que contribuíram aqui, que essa conversa final foi bem legal. E vamos para a próxima palestra, então, gente. Obrigada. Tchau.